oficialmente. Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa 27ª aula. Vocês estão aí com a folhinha 26, porque ela acabou sendo dividida em duas, né? Depois eu reorganizo, de modo que domingo que vem nós entramos na lição 28, né? Caminhando aí para o encerramento do ano, né? Próximo domingo já estaremos em novembro, né? Então teremos aí 4 ou 5 aulas, por aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dás. E isso não é algo de somenos, é uma grande oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua Palavra e juntos, debaixo da direção do Seu Espírito Santo, buscarmos a inteligência, Senhor, das Escrituras, buscarmos compreensão, exortação, consolação para a nossa vida, Senhor. Nós confiamos inteiramente que o Senhor nos dará estas coisas, nos submetemos a Ti, pedindo que, enquanto estamos juntos, o Senhor nos ilumine, o Senhor nos edifique, o Senhor nos encoraje a viver a fé cristã de modo digno, à altura, Senhor, da dignidade do Evangelho. Nós oramos por isso, Senhor. Também nos oferecemos a Ti para sermos instrumentos de edificação, de exortação, de consolo, para quantos conviverem conosco, Senhor, ao longo do nosso tempo, da semana, da vida, Senhor. Nós pedimos isso a Ti, em Teu nome que oramos. Amém. Irmãos, na aula passada, nós fizemos uma cobertura ampla do livro de Apocalipse, quase que apenas folheando, né, fazendo um levantamento de temas do livro, para compreendermos a sua composição, a sua organização, né? Isso é importante, né? Mesmo que talvez a gente queira entrar logo lá, vamos logo lá onde está a besta, o dragão, né? O anjo e tal, né? É importante a gente entender como o livro foi formado. Eu chamei a atenção de vocês para o fato que, antes de o livro alcançar essa sua forma final, né, não em português, lá em grego, né, antes dele alcançar a sua forma final, primeiro ele foi uma experiência. Houve um momento em que João viu, em que João ouviu, né, e isso criou um grande impacto na vida dele, né? E houve um outro tempo em que ele começou a anotar, em que ele ajuntou os seus papéis, né? Pode ser que algumas coisas ele tenha anotado imediatamente, como acontece, né? Escreve, por exemplo, as cartas, né? As cartas do capítulo 2 e 3, pode ser que ele tenha anotado imediatamente. Outras coisas, pode ser que ele tenha parado para pensar, né? Que foi isso que eu vi, né? E parado para pensar, e como é que eu vou explicar isso lá para as minhas igrejinhas lá de Esmirna, de Laodiceia e tal, né? E finalmente um livro inteiro, né? Um livro composto inteiro com a ordem que João lhe deu. Um livro em que ele pode fechar, né? Como está lá no capítulo 22, não seles as palavras deste livro. Então tem esse estágio final em que todas aquelas anotações se tornam um livro, né? Nesse quadro que está aqui, né, foi onde nós paramos, a gente pode, assim, a olho, sem grandes preocupações, observar certos quadros no livro de Apocalipse. Então vou colocar aqui no quadro rapidamente, né? A gente poderia dizer, capítulo 1, vamos chamar de introdução, né? Capítulos 2 e 3 vamos chamar de cartas, né? As cartas às 7 igrejas. Capítulos 4 e 5 a gente pode chamar de visão no céu. É aquela visão em que ele vê o anjo, vê o cordeiro, né? Ele vê os seres, os anciãos, né? Uma visão maravilhosa, né? Capítulos 6 e 7, a gente pode englobar aqui os selos,
apesar de que aqui dentro, selos, né? Aqui dentro tem aquela visão, vou colocar aqui, de multidão, né? Então dentro, porque lembra que entre o sexto e o sétimo selo sempre tem uma divisão, né? Então capítulo 6, né? Vai ali até o sexto selo, né? Quando você espera que ele vá abrir o sétimo selo, né? Aparecem a visão das multidões. Na verdade aqui vai até o capítulo 8, né? Versículo 1. No capítulo 8, versículo 1, que fala do sétimo selo. Então nós temos aqui um conjunto, né? Do capítulo 8 até o 11, nós temos o relato das trombetas, né? Vou colocar aqui o número 7, não, deixa assim mesmo, 8, 11. Também dentro do capítulo, dessa sequência das trombetas, você tem uma interrupção, né? Que é, vou colocar aqui entre parênteses, né? O livro, né? E as testemunhas. Então, eu estou tentando achar aqui uma certa ordem natural que está aí dentro do livro, que você pode pegar apenas folheando o livro, né? Os capítulos 12, 13 e 14, né? Ocorre aqui uma série de visões. Então nós podemos falar aqui da mulher, né? Uma mulher no céu, o dragão, né? A besta. Então aqui aparecem alguns personagens, a besta e o falso profeta. E termina também, de novo, com uma visão de multidões, capítulo 14, né? Capítulo 14, vou colocar aqui, multidões. Então esse daqui é uma sessão, digamos, bem complexa, né? Porque ocorre a visão da mulher e do dragão, depois no capítulo 3 a besta e o falso profeta, e no capítulo 14 podemos resumir as multidões, né? As multidões e tal, também é um texto complexo, né? Porque ele fala dos adoradores da besta, ele menciona aqui 3 anjos, né? Vi um anjo voando pelo céu, outro anjo dizendo, um terceiro anjo também proclamando em grande voz e tal, e termina com a colheita. Vamos colocar aqui colheita também, né? Porque é um detalhe importante. Vamos fingir que está escrito colheita ali, né? O capítulo 15 e 16, vou passar para cá. Capítulo 15 e 16 são as taças, né? Então nós temos aqui os selos, as trombetas e agora as taças, tá? Bom, capítulo 15 e 16, né? O 15 é apenas um prelúdio, né? uma preparação. Capítulo 16, as 7 taças. Os capítulos 17 a 19, assim, grosso modo, vai falar sobre a Babilônia. Tá? E isso vai até... na verdade podemos destacar aqui o 19. Vamos colocar 18, vou fazer uma correção aqui. O 17 e o 18 fala da Babilônia. O 19, vamos destacar aqui, fala o que poderíamos chamar do 19? A vinda do Cordeiro. Vou colocar aqui o Cristo, né? O Cristo. Depois a gente vê os detalhes, né? Vai falar do cavaleiro branco, etc. O céu aberto, um cavaleiro branco, louvores no céu, né? E termina também falando, vou colocar Cristo e a batalha, né? Chamar assim. O capítulo 20 fala da prisão do diabo, milênio e julgamento. Bom, fala também de ressurreição, né? Vou colocar aqui ressurreição, só para não esquecer.
ressurreição dos santos, né? O capítulo 21 e 22, vamos dizer que fala do novos céus e nova terra. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, né? Então isso daqui seria, digamos, um mapa do livro, né? Não precisa consultar nenhum livro, nenhum dicionário, né? Basta ir olhando, né? Folheando a Bíblia e anotando as variações, anotando as ocorrências, né? Entenderam isso aqui? Então, capítulo 1 é a introdução, né? Ele vê Jesus Cristo, né? Tem uma visão do Cristo. Capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas. Capítulo 4 e 5, a visão do trono de Deus, né? Do Cordeiro e tal, né? Capítulo 6 a 8, né? De certa forma, coloquei o 8 só por causa do versículo 1 aqui, né? Narra os selos, né? Selos, trombetas, taças, né? Porém, entre esses capítulos tem algumas seções, né? Aqui fala das multidões, né? Aqui fala dos livros e das duas testemunhas. O capítulos 12 a 14 forma, digamos, um grande centro do livro, porque ali estão acontecimentos muito importantes, né? Ele vai falar de uma grande visão no céu, muito misteriosa, né? Uma mulher dando a luz no céu. Tem o sol em cima e a lua embaixo. Quer dizer, é um negócio assim, cósmico, né? E o filho que nasce e tal, e o dragão que persegue a mulher. Então ele fala aqui de personagens assim muito curiosos, né? Fala da besta, fala do falso profeta, fala de novo de multidão. Então, aqui fala multidão, aqui também fala multidão, né? Depois fala da queda da grande Babilônia, né? Depois das taças. O capítulo 19 destaca o Cristo e a batalha final, né? Então aqui tem colheita, aqui também nós podemos falar de uma certa colheita, né? O capítulo 20 é um capítulo denso, né? Porque ele fala da prisão, do milênio, da ressurreição e do julgamento final, né? Aqui julgamento final, né? E capítulo 21 e 22, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, e também a introdução, a conclusão, né? Ali eu chamei de conclusão, introdução, então aqui vamos dizer a conclusão do livro. Então o livro começa aqui, né? E fecha aqui, né? Ele tem um formato de obra completa. Não tem um espaço nisso? Espaço dividido flagelos. Os flagelos que nós chamamos são os selos, as trombetas e as taças, basicamente, né? Podemos destacar que são 7, né? 7 e 7, né? 3 conjuntos de 7 flagelos, né? 3 conjuntos de 7 flagelos. A pergunta que eu quero abrir com vocês nessa aula e talvez, né, na próxima, é uma pergunta, uma ou duas perguntas, né, muito importantes, que é: qual é a ordem que nós podemos, qual é a divisão macro agora, né, a divisão que nós podemos estabelecer para esse livro, do modo que melhor o interpreta, né? Porque nós temos aqui uma sequência, a sequência como está no livro, né? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: existe uma divisão? Será que esse livro tem, digamos, uma montagem, né? Uma montagem grande que se organiza, né? Porque aqui nós temos, digamos, pequenos pedaços, né? Vamos dizer assim, né? Como se fosse tudo circulado, né? Pequenos pedaços aqui, né? Então é como se nós tivéssemos um quebra-cabeça, né? Com peças pequenas, né? Mas nós queremos ver se, organizando certas peças, eu formo ali uma árvore, né? Organizando outras peças, eu formo o castelo, né? Estou pensando no quebra-cabeça, né? Para formar então o quadro todo. Essa é a grande pergunta, né?
Porque fazer esse esquema aqui, esse esquema ele é, digamos, natural. Quando eu digo natural, estou querendo dizer o seguinte, é o que está no livro. João poderia ter dado outra ordem ao seu livro? Bom, isso é com ele, mas isso já está resolvido. O fato é que nós temos o livro como ele se apresenta para nós, né? E a partir dele, nós podemos agora fazer uma pergunta que é a seguinte: qual é o mapa, né? Qual é o esquema que João quis dar ao livro, né? E esse não é um esquema, digamos assim, natural. Ele é um esquema que nós vamos ter que estudar e concluir, né? Eu apresento aqui, para a gente começar a avançar nesse estudo, né, algumas propostas de divisão. Então eu coloquei aqui divisão em 3, divisão em 4 e divisão, não coloquei aqui em 7, não coloquei divisão em 7. Sim. Ah, coloquei lá no final, ok. E também uma divisão concêntrica, que seria, digamos, circular, né? Então olha como a nossa cabeça, né? A nossa cabeça aqui agora vai longe. Como nós não temos acesso a João, né? Se João fosse aqui um irmão da igreja, né? Um pastor e tal, a gente chegaria para ele e falou: João, o que você fez naquele livro, cara, né? A gente está quebrando cabeça lá na classe, né? Então vá lá, por favor, né? Que o professor não consegue chegar a um esquema, né? Como nós não temos acesso a João, nós vamos ter que fazer o rastro, né? Nós vamos ter que botar essas peças aí na mesa, né? Seria legal se a gente pudesse ter cada uma dessa sessão recortada, né? Fazendo uma cartolina, né? Existe cartolina ainda? Cortar os pedaços, botar no chão assim, né? E ir montando, né? E se a gente montar assim, né? Será que isso dá a melhor organização, a melhor compreensão do livro? Essa é a questão. Então vamos lá. A divisão em 3, ela admite algumas possibilidades, né? Vejam lá comigo esse versículo 1:19. Então a gente vai tentar agora, dentro do livro, a gente não, né? Quem fez essas organizações, nós não estamos inventando nada, estamos só aproveitando o que outros fizeram, né? Como Jesus falou, vocês vão colher o que outros plantaram, né? Então fiquem calmos. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Onde entraria as bodas do cordeiro? Boa pergunta. Deixa eu só confirmar aqui o seguinte, no versículo... Bodas do Cordeiro está mencionado no capítulo 19, né? Onde tem ali o grande culto e tal, né? Está aqui, capítulo 19, né? Eu só queria ver se de fato cita a palavra bodas, né? Porque aqui nós vamos descobrir o seguinte, né? Algumas coisas que nós pensamos sobre... 19:10. 19:9, isso. Algumas coisas que nós pensamos sobre o Apocalipse não é do Apocalipse, né? Porque a gente misturou tudo, né? Fez um balaio de gato. Nós estamos estudando só Apocalipse, né? Tá, mas vamos lá. No capítulo 1, versículo 19, alguns autores, né, alguns estudiosos antes de nós, né, que já fizeram essa tarefa para nós, entendem que aqui tem um esquema do livro, um plano, uma chave, né? Como se fosse uma chave mesmo. Com essa chave aqui de 3 pontas, né, não é tridente, né? Com essa chave aqui de 3 dentes, você consegue abrir o esquema do livro e você vai entender então o plano, né? Como alguém que entra numa casa e fala: agora entendi, né? Do lado de fora não dá para ver como que a casa é por dentro, mas agora que eu abri a porta, eu estou vendo que ela tem quarto, sala e cozinha, né? Então aqui no versículo 19 fala assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas, certo? Para quem não leu o livro, né, não está com ele fresco na memória, o capítulo 1 é a introdução, né? João, irmão vosso, etc. No versículo 12 ele tem uma visão estupenda de Cristo, né? Cristo se apresenta para ele e tal, né? Ele fica ali muito abatido, muito assustado. Cristo fala com ele, dizendo: eu não tenha medo, eu sou aquele que
que fui morto, mas estou vivo, tenho comigo a chave e tal, e daí então dá uma ordem para ele. Escreve, pois, as coisas que viste. O que ele viu? O capítulo 1, o Cristo. As coisas que são, o que são? As igrejas. E as coisas que hão de acontecer depois destas. Então esse é um esquema muito simples, tá? Aqui na primeira peça está o capítulo 1, o que viste. Aqui no capítulo 2 e 3, o que são, capítulo 2 e 3, o que são agora? As igrejas da Ásia Menor, né? E as que hão de acontecer, vou colocar aqui futuro para abreviar, as que hão de acontecer, que vai do capítulo 4 até o 22, simples, né? As que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então, quem pensa o Apocalipse dessa forma, pensa o seguinte: João teve uma visão de Cristo, as igrejas do capítulos 2 e 3 são as igrejas históricas, aquelas lá daquelas 7 cidades, né? As 7 igrejas, e tudo que vem depois do capítulo 4 até o final do livro é futuro. E esse futuro aqui a gente pode se perguntar, é futuro para João, né? Porque para João era futuro, e continua sendo futuro. Então aqui tem uma outra pergunta, né? Esse futuro é o futuro apenas de João? Bom, se for o futuro de João, vamos supor que João morreu no ano 100, né? Então tudo que aconteceu depois do ano 100 está do capítulo 4 ao capítulo 22 e ainda em acontecimento, né? Se for o futuro no sentido absoluto, então continua sendo futuro para nós, no sentido de, em que sentido, né? Do capítulo 4 ao 22 está fechado com uma chavinha lá, né? Você só vê de longe, mas do capítulo 4 para frente é tudo futuro. Era futuro para João, era futuro para Martim Lutero, né? Que ele está fazendo 500 anos de rebeldia, né? E continua sendo futuro para nós. Então esse é um esquema, certo? Bom, tem outras formas de organizar em 3, né? Mas vamos devagar aqui para vocês irem assimilando, né? Alguma pergunta aí? Deu para entender isso? A que viste, a que são e as que hão de acontecer depois destas. As que viste é fácil, é o que vem antes. O que vem antes? A visão de Jesus. As que são aquelas igrejas que vão receber as cartas. Elas existem. Então, as igrejas que são. E as que hão de acontecer depois destas têm essas duas possibilidades, né? Futuro para João ou futuro no sentido absoluto. É futuro para o tempo escatológico. Então nada disso aconteceu, é visão. A queda então de Jerusalém ali são. A queda de Israel. Já foi. Essa é queda de Israel. Jerusalém. Ah, sim. Do ano 70 e tal, sim, supondo que João escreveu depois, lá pelos anos 90, já foi. Né? Mas isso não aparece aqui no livro. Né? Não aparece no livro. O livro, digamos, se ele foi escrito no ano 90, década de 90, que é o que a maioria pensa, né? Então, isso tudo já foi. Né? Mas aqui, quando ele fala o que viste, ele está falando dentro do livro do Apocalipse. O que você viu? O Cristo glorioso. É isso. Não é a única maneira de dividir o livro, né? Sim. E recebe muitas críticas, Sim. mas faz algum sentido no modo de ver, porque no capítulo 4, verso 1, parte final, verso 1 diz, quando começa a divisão, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E vista pensar agora as coisas. Isso. Faz sentido. Faz sentido. É difícil, né, como o senhor falou, é difícil um esquema, vamos chamar isso aqui de esquema, né? Uma estrutura, uma macroestrutura. É difícil pensar num esquema que resolva todas as perguntas, né? Então essa é uma divisão bem sugerida, né, do livro, né? Porém, nós vamos ver que, como ela não satisfez completamente, né,
Então, os estudiosos vão buscando outras possibilidades. Né? Uma outra maneira de dividir o livro... Oi, desculpa. Nessa maneira aí, né, é verdade que o texto está no começo do capítulo aí, no versículo 19, né? Sim. Mas eu penso que isso aí é uma chave e pode ser aplicado, na verdade, em todo o livro e em todo momento. Então, no capítulo 12 tem coisas que vistes, coisas que são e coisas que vão acontecer. Lá no capítulo 19 tem coisas que vistes, que são e que hão de acontecer. O vídeo são e o hão de acontecer e irão acontecer em todo o livro, mas não nessa ordem que nós colocamos nela, né? Então, aí que está o problema, né? Quando a gente pensa no futuro, quer dizer, toda a parte, digamos, a parte cruel do livro, né? A parte, digamos, complexa do livro, está toda aqui no capítulo 4, 22, né? Então, é simples entender, tá, tudo bem, ele teve uma visão de Jesus, ok, isso é simples de entender. Ele escreveu para 7 igrejas, ok, nós podemos facilmente entender que havia de fato 7 igrejas, né? E ele escreveu para elas. Até aqui nenhuma novidade no Novo Testamento. Apóstolos escrevendo cartas para as igrejas, né? Simples. Tudo mais que a gente tem zilhões de perguntas está no capítulo 4, 22, né? Então esse esquema, ele é aceitável, porém as perguntas continuam, né, nos assaltando, digamos assim. Né? Uma outra forma de pensar em 3 é pensar, né, nos flagelos, né, que o irmão aqui falou. Então, nesse caso, o livro seria organizado, né, ainda em 3 peças, mas ele seria organizado... antes de ir para frente, né, um problema aí desse que o Arthur falou é o seguinte, né? É que tudo o que viste também requer uma ordem, né? Você falou, a ordem que a gente dá e tal, né? Requer uma ordem, né? Mas já vamos ver isso com mais detalhes. Uma outra forma de pensar em 3 é pensar nos flagelos. Os flagelos estão aqui, né? Aqui, aqui e aqui, né? Então a gente poderia colocar selo, trombeta, né? E taça. Né? Como o livro, se você lê o livro, né, você claramente percebe que tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Isso é uma coincidência que salta aos olhos, né? Impossível ler Apocalipse e não perceber que tem 7, 7 e 7, né? Algumas pessoas então vão pensar, quem sabe esses 7, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças indicam a estrutura do livro, né? Por que João pensou em 7, 7 e 7? Né? Então, quem sabe aqui está uma chave, né? Se eu compreender a relação, né? A relação entre essas 3 séries de 7, quem sabe eu entenda o plano global do livro de Apocalipse. Tem mais 7 igrejas também. Tem as 7 igrejas. Mas pensando em estrutura de 3, né? Não, pensando, depois a gente vê a do 7, né? Pensando em formas de dividir o livro em 3. Né? Então, primeiro 3 tempos, o que viste, o que são e o que acontecerá, né? E agora em 3 séries de 7. Né? Tem outro 7 aí no livro, né? Selo, trombetas e taças. Isso é uma pergunta muito óbvia no livro, né? Ele enfatiza essa questão, né? A questão agora é então como organizar essas 3 séries, né? Você pode organizá-las numa forma sucessiva, né? Cronológica sucessiva, 7 selos, 7 trombetas, né? E 7 taças, né? A corrente dispensacionalista pensa assim, né? O livro de Apocalipse é uma sucessão de eventos na ordem em que está. Então é uma leitura, digamos, simples, né? Simplista. Simples e simplista, né? Porque ela entra ali no capítulo 4 e vai tocando o barco pau a pau, né? Capítulo a capítulo e tal, sem se perguntar se
possivelmente haja uma outra ordem, né? Então, Deus descarrega 7 selos na terra, aí vem ali, né, a multidão, etc, etc, etc. Aí depois disso é que vai aparecer a besta, o falso profeta, etc, etc, né? Aí Deus então toca as 7 trombetas aqui, daí depois então que vai acontecer a besta, etc, né, e os personagens aqui, né? Depois de tudo isso, Deus ainda vai para a terceira sessão de despejo, né? Não, descarregar as taças, né? Descarregar as taças, e depois então a Babilônia cai, depois Cristo vem, depois Deus prende o diabo, né? Depois tem as bodas, depois Deus prende o diabo, depois vem o milênio, depois vem a ressurreição e depois, claro, vem novos céus e nova terra. Então, é uma sequência, na ordem em que está. Isso é simples, porém, gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Então, nós temos que procurar aquela interpretação que vai responder o maior número de dúvidas, né? E só um instantinho. E que nos cause o menor problema no final, né? Uma outra maneira de organizar isso daqui seria paralelo, né? Então, na verdade, João descreveu o mesmo evento, olha só, os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, na verdade são o mesmo evento descrito de 3 formas. Então, na verdade, o livro de Apocalipse não é uma sequência cronológica simples. Ele é um paralelismo, né? De modo que o que Deus vai fazer é algo tão grande, tão complexo, né? Que ele então repete 3 vezes de diferentes enfoques, poderíamos pensar, né? Aqui de um ponto de vista, aqui de outro ponto de vista, aqui de outro ponto de vista. Mas como se fossem os mesmos flagelos? Os mesmos flagelos. Os mesmos flagelos, exatamente. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças são a mesma sequência de eventos. Então, o livro de Apocalipse é, na verdade, não uma história com começo, meio e fim, né? Mas um vai e volta. Vai e volta, vai e volta, né? Esse esquema tem sua lógica interna, né? Resolve uma série de problemas, porém também vai deixar algumas perguntas em pé, né? Que não caem de jeito nenhum. Porque eles são diferentes, né? São? As práticas Não sei, não você são. está dizendo. Não são. Selo de trompeta de graça, os acontecimentos são diferentes? Se a gente obedecer essa regra aqui, né? Obedecer esse esquema aqui, nós vamos perceber que entre trombetas e taças tem uma correspondência impressionante, né? Então, algumas, eu não sei se eu já posso adiantar isso, mas alguns, não quero complicar, né? Mas assim, só porque a pergunta foi feita, né? Então como a pergunta foi feita. Não, interessante. Agora já foi feita, agora já está gravado, está filmado. Mas a gente poderia pensar assim, ó, que a sequência de selos abre um telescópio, né? E então a sequência de trombetas e taças, né? Esse esquema aqui também é 3, né? Porque aqui está, né? Então aqui seria selo, aqui seria trombeta, né? E aqui seria taça. Por quê? Porque a correspondência, né? A sobreposição de selos com trombetas e taças não é, digamos, muito natural, né? Você pensa, não convence muito, né? Mas se você olhar a correspondência entre trombeta e taça, é impressionantemente parecido. Parece de fato que são duas sequências de acontecimentos em paralelo, né? Então, veja lá.
Vamos só dar uma olhada nisso. A primeira trombeta. Alguém olha a primeira trombeta e alguém olha a primeira taça. A taça está no capítulo 16 e a trombeta está no 8, né? No 8. 8, 7, primeira trombeta. E 16, 2. Alguém lê? O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Ok, então a primeira trombeta atingiu violentamente a terra. 16, capítulo 2. Primeiro anjo derramou a taça sobre a terra. E sobrevieram úlceras malignas e tal. Tá, esse daqui não corresponde bem, né? Vamos ler a segunda. A segunda vai tratar do mar. Então, capítulo 8, versículo 8. Segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu, tal. Capítulo 16, versículo 2. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então essa correspondência, né, é mais acentuada, mais perceptível entre essas duas séries aqui. Então você pode organizar dessa forma, né? Elas não têm que ser exatamente iguais, né? Apenas sobrepondo. Ou então assim também, né? A sequência de trombetas que abre a sequência de selo, né? Que abre a sequência de trombetas e a sequência de taças. Então ainda é uma forma ternária, né? Dividida em 3 do livro. Essa é boa que é menos sofrível, né? Não é 21, daí eu achei ela só 7. Como é que é? Ah, sim. Não, eu fico um pouco impressionado com essa daqui, porque não sobra nada no final, né? Se você colocar essas 21 flagelos em sequência... Então, cada vez uma terça parte. Essa seria uma maneira de dizer uma essa maneira... terça parte. Talvez não seja literal isso. Mas se for cada vez uma terça parte, dá certo. Uma terça parte. Só que não é, se você ver a trombeta, a abrangência dos flagelos são maiores. A taça é maior. Nas trombetas, atinge 1/3. Já nas taças, exatamente. Então essa é uma outra característica, né? Elas são paralelas, porém progressivas, né? Então a gente poderia fazer aqui um esquema um pouco melhor, assim, né? Cada vez que narra mais abrangentemente, né? Então seria mais ou menos assim, né? Então elas seriam paralelas e ao mesmo tempo progressivas, né? Mas ainda é uma forma de encaixar o resto do livro, o que não é selo, trombeta e taça, ou seja, tudo isso aqui, né, será encaixado dentro dessa estrutura em 3 séries de 7. Então isso aqui seria a macroestrutura do livro, o plano global do livro, né? E tudo isso aqui, né? As igrejas, as multidões, a prisão, a queda de Babilônia, o julgamento, o milênio e tal, tudo isso tem que ser encaixado basicamente aqui, né? Claro, tem eventos que vêm antes, tem eventos que vêm depois, como a questão aqui da batalha final, né? Novo céus e nova terra, vem depois. Mas essa divisão em 3 seria, digamos, a macroestrutura do livro. Tudo mais é encaixado dentro dessa estrutura. Ok? Perguntas? Quer fazer? Ali quanto à visão do céu. Então, isso aconteceu nos anos 70 ou 80? Por enquanto nós estamos tratando disso. Segura. Tá. Então, a visão do céu. João viu tudo isso. Então ele viu todo o problema da terra. Foi todo esse Também não é necessário. Ele viu, né? Sim. Ele viu isso. Sim. Ele viu, ouviu, né? Falamos isso na aula passada, que a duração, né, do livro do Apocalipse pode ser, não sabemos por quanto tempo, né? O próprio tamanho do livro indica, né, que não se tem uma visão dessa num instante,
porque ela é muito complexa, muito rica, Porque eu penso que ele viu muito tudo detalhada. Não, Ele pode ter escrito isso ao longo de sei lá quanto tempo. Tá? Não sabemos. O que sabemos é que uma visão desse tamanho, com essa riqueza de detalhes, né, requer um certo tempo até para o cara entender. Né? Porque ele entendeu isso. Né? Se ele não tivesse entendido, ele não teria... Né? Até para estruturar tudo, como a gente falou na Exatamente, aula passada, exatamente. né? Estruturar o livro. Sobre a estrutura de 3, eu acho que é isso daí, né? 3 séries de 7, ok. A progressiva está aqui embaixo, né? 3 séries paralelo progressivo, ou seja, cada série, né, vai desembocando na outra, porém de modo progressivo, né? Então, essa daqui, né, é mais longa do que essa, e essa daqui mais abrangente, digamos, né? mais detalhado. Né? Seria errado eu pensar que essas 3 que não são cronológicas, Sim. ou são 3, na verdade seria uma coisa só, que resume numa coisa só, que vamos trazer para a nossa linguagem de hoje, seria resetando, formatando tudo para um término de extinção. Sim, o julgamento de Deus. É O uma julgamento coisa de só, Deus. né? Sim, Sim, seriam 3 formas de narrar o mesmo acontecimento. Sim. Né? Eu acho muito razoável essa postura. Né? Essa daqui é muito problemática, muito simplista, por isso que eu chamei de simplista. E Né? quando a gente olha um capítulo olha o outro, parece que é a mesma coisa. Exatamente. O livro te mostra certas redundâncias, certas repetições, né? Então ele vai e volta, ele fala, por exemplo, as multidões, né? Ele fala de multidão no capítulo 7, aqui, né? E fala de novo de multidão aqui no capítulo 14, né? Inclusive buscando ali a mesma referência, né? Falando de 144 mil, falando dos santos da tribulação. Assim como a gente lê o Novo Testamento, que a gente lê Mateus, Lucas, Marcos ali, Isso, mais ou menos essa ideia. eu vejo isso da mesma forma. Exatamente. Mas 3 olhares. É isso que eu falei aqui, 3 olhares. Né? 3 olhares. Teve até um autor que a gente leu há muito tempo atrás, eu acho engraçado, que ele, para argumentar que isso daqui tá, ele falou assim: João viu a trombeta, né, a partir do céu, né? Mas daqui de baixo, né, a boca da trombeta pareceu uma taça. Então ele viu que da trombeta, né, não precisamos disso. Né? Muito criativo. É forçar um pouco a linguagem do Apocalipse. Né? Tem também outra forma, que esse aí deve ser um opcional, assim, ideia de 7 ou em 3 vezes. Sim, não, tem. Eu estou só na questão de 3. Né? Há uma outra estrutura Tem. trazida por algumas trilhas de estudo, né? Na ideia de ter a introdução, e como ele teve visões, ele teria 4 grandes visões. Não, espera, segura. É o ponto seguinte, segura para não confundir. É muito número, né? Muito número para a gente tratar. Sobre a questão da divisão em 3, pastor Zacarias, está ok assim? Vamos tentar acrescentar, tá? Beleza. Ok. Não, é questão só de estrutura, porque não Sim. há um versículo que mostre relação entre essas Não. três, né? Não. Isso que eu estou dizendo. É o que eu estou chamando de divisão natural do livro, né? E divisão, digamos que esquemática, né? Um plano global. Essa primeira que eu mostrei, do o que viste, o que são e o que há de acontecer, está ali, né? Tá ali. Ela sugere uma divisão. Né? Se ela serve para resolver todos os problemas, é outra questão. Essa daqui está sugerida, né, pela insistência dele, do autor, em narrar 7 séries de flagelos. Aliás, 3 séries de 7 flagelos. Né? Então, isso também salta aos olhos, mas não tem nada dizendo, né, e tal. Inclusive, a redação do livro, por isso que eu digo que a primeira é simplista, porque a redação do livro sugere que elas são sequência.
né? Se você ler aqui a 7ª trombeta, quando o anjo quando o anjo abre o 7º selo, os 7 anjos das 7 trombetas se preparam para tocar. Então, dá a entender de fato que é cronológico, né? E depois lá, vamos ver lá como termina no capítulo, onde? Aqui, acho que no final do capítulo 11, vai falar da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e tal. Vamos ver como é que começa o capítulo 15. Vi outro sinal no céu e tal. Ok. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, tá vendo? Então, a leitura do texto, ela permite que você pense em 7 sequências, em 3 sequências mesmo, né? Nós aqui, pela problemática levantada por isso aqui, né? Então chegamos a essa outra forma, né? Fala 7 últimos? 7 últimos. Assim, não querendo ser drástico com relação ao ensino, à aprendizagem aqui, que a gente fica aterrorizado com os flagelos, as coisas. O que me aterroriza aqui como igreja, como cristão, seria exatamente 2 trechos, um que está no capítulo 17 e depois outro no capítulo 18. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Depois fala a mesma coisa. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não acha escrito no livro da vida. Aí eu fico preocupado quando alguém fala, já ouvi já aqui na igreja falando, uma vez salvo, sempre salvo. Ô irmão, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha aula, eu só tenho Mas aí o flagelo para nós, porque isso aí me preocupa esses 2 trechos aqui. Depois a gente conversa, depois da aula, né? Pastor aqui. Viu? Mas se fala 7 últimos, fiquei preocupada agora. Não, de qualquer maneira, você pode pensar nesse esquema, né? Esses seriam os 7 últimos, tendo os 7 primeiros, os 7 últimos. Né? Bom, mas aí isso lembra que o livro é cifrado, né? Que tem uma série de questões a serem levadas em conta. A questão da divisão em 4 está baseada nessa expressão, olha aí na letra B aqui embaixo, né? Está baseada nessa expressão, achei-me em espírito, né? Então ele vai dizer isso 4 vezes. E a gente poderia pensar que a cada vez que ele diz achei-me em espírito, então me encontrei lá e tal, ele está abrindo uma nova seção do livro. Então a chave para abrir o livro não é aquela de 3, né? Tetra, né? Não, aliás, não é a de 3, é a tetra, né? É uma chave de 4 seções. Então vamos apagar aqui, né? E dividir o livro agora em 4, né? 4, né? E cada uma delas começando com vi ou em espírito. Vou colocar assim, né? Em espírito. Ele fala isso no versículo 1:10. Podem ler, por favor, está aí 1:10. Então, 1:10, né? 4:2, 17:3 e 21:10, né? Então a gente poderia entender como o livro é codificado, é um livro de linguagem cifrada, um livro de linguagem simbólica, né? A gente pode tentar perceber que nessa pequena redundância, né? Nessas reiterações que ele faz, ele está indicando uma certa estrutura para o livro, né? Então vamos lá, 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ok, arrebatado, achei-me lá no dia do Senhor. 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ok, achei-me em espírito lá, né? O 17:3. Transportou-me o anjo em espírito,
a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta, repleta de nomes, blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ok. E o 21:10. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Isso. Me transportou, me levou, né? Então aqui seria o quadro da igreja, né? Aquela primeira visão, né? Aqui trataria da igreja, né? Que são os capítulos 2 e 3, né? O capítulo 4 até o 16, né? Do 4 até o 16 trataria do mundo, né? Porque aqui mesmo que fale do céu, é o mundo, a terra que está em questão. 17 a 19 trataria da Babilônia, todo o sistema que a Bíblia chama de mundo, né, reino das trevas e tal. E o capítulo 21 e 22, né, trataria do reino de Deus, da vitória final, né? Então a gente poderia entender aqui o livro em 4 grandes visões, né? A visão de Cristo, a visão do trono e todos os julgamentos aqui. Veja que não responde à questão se é sequencial ou se é paralelo, né? Porque todos os julgamentos estão aqui, do capítulo 4 ao 16, né? O 17 ao 19 vai mostrar especificamente a questão da Babilônia, da meretriz, da besta, né? Toda a queda de Babilônia, narrada aqui, né? E depois, então, incluindo a batalha final, né? E depois, então, capítulos 21 a 22 seria o céu, a vitória, a eternidade, né? O reino de Deus. Então aqui o livro estaria dividido em 4 grandes visões, né? É uma estrutura macro, está sinalizada no texto, porém não resolve alguns problemas, né? Então a gente pode usar essa chave tetra, né, para abrir o livro, pensar que João organizou o livro dessa forma, em 4 grandes visões, né? Porém a gente ficará ainda com diversas perguntas sobre como relacionar esses quadros, né? É claro, a vitória final nós não temos problema, né? Nós sabemos, seja lá o que quer que diga o Apocalipse, a vitória final do nosso Senhor, né? O capítulo 1 também entendemos, Cristo está no céu, vitorioso, ressuscitado e tal, aqui nós não temos problema. Porém o recheio, meus irmãos, o recheio é bravo, né? Como é que nós vamos relacionar esses quadros, né? Porque veja aqui, ó, a própria divisão natural do livro já é complexa, né? Como essas coisas se relacionam, né? Por exemplo, no capítulo 12, né? Como se relaciona com o que vem, com o selo, etc, etc, né? Porque às vezes ele muda completamente o cenário, né? Lá na frente que ele vai retomar. Então o livro parece assim uma certa quebra-cabeça, né? E continua de fato quebrando muitas cabeças, né? Interessante aí que cada visão tem um cenário. E na primeira visão, parece que ele está na Terra, tendo visão do que acontece na Terra. Na segunda, ele vê do céu. Na terceira, ele vai para um deserto. E na quarta, ele vai para um monte. São cenários diferentes, montes diferentes. É interessante, uma visão, né? Aí a gente pode recuperar aquela ideia de que o livro é complexo, né? João deve ter feito o seu melhor, como as professoras falam, né? Faça o seu melhor. João deve ter feito o seu melhor, né, para mostrar algo que ainda é complexo, né? Então foi-me mostrado de diversos aspectos, né? Essa é uma visão boa do livro, né? Porque o livro te parece complexo, e é mesmo, né? Então ele tem, digamos, diversos olhares, né? Como o pastor destacou, né? A primeira visão seria da terra, né? A segunda visão do céu, né? Aqui do deserto, né?
e aqui do monte, né? Então, esse aqui fala claramente, né? Subir para cá, e ele subiu e foi, né? Irmão, falando um pouco da escritura, eu pessoalmente considero como se fosse um ensino escolar. Para o judeu, houve um Apocalipse, eles tiveram uma boa estrutura do passado em relação ao Velho Testamento, ao que viram sobre Cristo. Quando se fala de Apocalipse, se torna mais claro para eles. Sim. Para nós que não vivemos lá na época, né, resta ter, igual numa escola, uma boa base primária para quando chegar na faculdade saber do que se fala. Sim. O Apocalipse também é assim. Quem conhece bem o Velho Testamento e ao estudar o Apocalipse, tem muita coisa ligada. Sim. Assim, como Cristo veio também, muita gente não entendeu Cristo porque não estava ligado ao Velho Testamento também. Você chamou atenção para um ponto interessante, que a gente ainda precisa destacar aí numa das próximas aulas aí, né? O livro do Apocalipse está carregado de Antigo Testamento, mas ele não cita, na maioria das vezes, ele não cita explicitamente. Ele não fala como disse o profeta e tal, ele não fala isso. Porém, você vê claramente que a mente dele está carregada de profecias e figuras, imagens, linguagem, né, do Antigo Testamento. Então, de fato, o livro do Apocalipse, digamos, seria o doutorado da escatologia, né? Tem que fazer a base. Uma outra proposta, para a gente terminar isso hoje, uma outra proposta muito interessante também, muito razoável, né? É essa que está no próximo item. Ele percebe algo interessante. Isso aqui tem muito a ver com a mentalidade judaica, né? Portanto, faz sentido. Tem que lembrar, né, como o irmão ali falou dos judeus do Antigo Testamento, que embora o Apocalipse seja grego, a mente por trás do Apocalipse é judaica, né? É divina primeiro, né? Depois judaica, né? Então a gente tem que tentar entender de uma forma assim. O livro poderia ser concêntrico. Olha que interessante, né? Nesse caso, o livro tem um centro. E esse centro do livro, aí aqui vocês vão perceber que varia um pouco, né? Alguns vão pegar do capítulo 10, 11 e 12, 15, né? Eles estão tentando achar o centro do livro, o epicentro, né? Aonde a coisa e a partir dali então a estruturação, né? Outros vão pensar no capítulo 12 especificamente. O capítulo 12 é aquele que fala da guerra do dragão, né? A mulher dando à luz a um filho varão, e o dragão que luta no céu, e a mulher foge e tal. Então o capítulo 12 seria, digamos, o centro do livro. Ali está o drama cósmico, né? A grande batalha, etc, etc. E a partir dali então você entende o livro, né? Basicamente seria isso daqui, né? Ou de 10 a 11, ou de 12 a 15, ou tudo isso, né? Ou especificamente o capítulo 12. O restante do livro, aí seria organizado, né? A partir deste centro aqui, né? E aí então as posições divergem, né? Então aqui poderia estar do capítulo 1 até tal, aqui do capítulo tal até tal, né? E por aí vai, né? De modo que o centro do livro é aqui. E o capítulo 21, 22, né? Final do livro, né? Seria então o grande fecho de tudo isso, né? Seria uma forma talvez razoável de pensar, né? Porque não necessariamente o judeu escreve a ordem cronológica dos eventos, né? E aí nós teríamos que entender um pouco melhor a questão da literatura apocalíptica, né? Mas a gente já pode perceber que a redação do livro não é simples, né? O que nós estamos fazendo então? Tentando achar o mapa de João, né? Uma possibilidade seria essa.
ninguém consegue, digamos, chegar a uma conclusão sobre quem é o que, ou quem está aonde, né? Só se sabe que, provavelmente, o capítulo 12 é, digamos, como é que chama? O Big Bang, né? É o miolo do livro. Ali fala da batalha no céu, né? Miguel e seus anjos contra Satanás e as estrelas do céu, e a terça parte dos anjos, né? Não, ele não fala a terça parte dos anjos, tá vendo? Já estou interpretando. Fala a terça parte, né? Fala isso para... Hã? É 12 quanto? Foi expulso, tá? Onde é que fala que ele arrastou? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceu, parará, foi atirado para a terra. Onde é que fala que ele...